Queridos irmãos, mais um momento de prece na casa de Fabiano de Cristo. Esse instante em que nós nos reunimos, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, para agradecermos pelo dia de hoje, pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade do encontro, por estarmos aqui conectados através da oração, porque se assim aqui estamos, é porque usufruímos de lucidez, de discernimento para nos dirigirmos ao alto, em sinal de gratidão, amor, por tudo que esse Mestre bondoso nos conduz, nos concede e nos auxilia nesta caminhada terrena rumo ao infinito. Pois que estamos hoje na nossa melhor versão, ao caminho da evolução. E para hoje, meus irmãos, além da gratidão cotidiana pela vida, pelo amor do Cristo, que nos abençoa com a saúde, com a dádiva de podermos falar, para hoje nós vamos ler o texto chamado Opiniões, e diz o seguinte, traz um versículo de Lucas, diz assim: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 26. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da sua própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Quando Jesus pronunciou a sublime exortação desta passagem de Lucas, agiu com o absoluto conhecimento das criaturas. Sabia o Mestre que num plano de contrastes chocantes como é a Terra, não será possível agradar a todos simultaneamente. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O Mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador, mas para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se a tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e dos caluniadores como uma proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade e nem é possível conciliar a verdade com a mentira. Então, meus irmãos,
com este trecho tão belo nos deixados pelos Espíritos, que nos fala que devemos estar sempre a serviço da verdade, sem nos importarmos com a opinião dos outros, sem nos importarmos com a opinião que muitas vezes é a ideia geral do mundo, que se baseia nos valores do materialismo, nos valores de que vale muito mais a aparência em detrimento do amor e das boas práticas deste amor. Então, possamos sempre escolher o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho da prosperidade, aquele caminho que nos aproxima do amor do Cristo. Pois para tudo na nossa vida que fizermos, que seja a nossa medida, que seja o nosso termômetro sempre. O que eu faço me afasta ou me aproxima das atitudes cristânicas, das atitudes do Cristo? Será que o que eu faço, eu faria se fosse para um amor meu? Então, será que aquilo que eu desejo para o outro, eu desejaria para meu amor, para aqueles que me são caros? Então, ao fazermos esse exercício e se nos libertarmos do egoísmo, de que devemos dar ao outro o amor e principalmente amar-nos primeiramente, para que possamos amar também ao outro, como Jesus nos amou. Então, na seara divina, no nosso trabalho cotidiano, no nosso viver cotidiano, no novo dia que amanhece, que nós possamos sempre escolher o caminho do perdão, o caminho da conciliação, de quem, ao invés de incentivar uma briga, conversa para que ela se resolva, de, ao invés de incentivar o afastamento de duas pessoas que se amam, provoque uma conversa conciliatória para que a proximidade e a aproximação seja a melhor solução. Que nós possamos ser sempre aqueles anjos de luz que chegam na vida das pessoas para apaziguar, para levar o amor, para levar o bem aonde ele está em falta. Que Jesus nos conduza sempre por um caminho de luz e que neste caminho de luz a nossa bússola seja o amor, seja a verdade, e que nós nos baseemos sempre, na figura do Mestre, este que usava a simplicidade, a caridade e o amor incondicional a todas as criaturas. Que Jesus, esse Mestre bondoso, nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja.